Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Olá! Nos últimos programas nós dedicamos à criança, à infância, à primeira fase de vida do ser humano. Foi uma forma de homenagearmos essa etapa tão importante, fundamental para o desenvolvimento de um ser humano saudável, feliz, em harmonia com a sociedade e com o próprio planeta. Nós aproveitamos a oportunidade e continuamos nessa linha e vamos dedicar esse programa e também o próximo agora para pensarmos, refletirmos a respeito da adolescência, da juventude. Mais uma vez, é a nossa homenagem, nossa gratidão aos jovens que superam essa fase tão difícil para poder representar a vida adulta do nosso planeta, da nossa sociedade. É uma oportunidade também de valorizarmos essa fase da vida, de entendermos um pouquinho mais como ela funciona. É um convite para que a gente olhe para o jovem, olhe para o adolescente, não a partir dos nossos jargões, dos nossos preconceitos, da nossa forma rápida e sempre de muita exigência e cobrança para com os jovens, mas a oportunidade de pensarmos sobre o que não costumamos pensar, de até descobrirmos aquilo que nem imaginávamos ou que havíamos esquecido. Para falar sobre a adolescência, para pensarmos sobre a juventude, eu gostaria de começar esse primeiro módulo, esse primeiro bloco do programa, pensando um pouquinho de forma objetiva. Vamos contextualizar o adolescente, a juventude. Vamos entender um pouco em termos fisiológicos e estruturais ou legais o que seria a adolescência, como é que se descreve esse período da juventude. Vamos encontrar no Estatuto da Criança e do Adolescente, no segundo artigo, a seguinte frase: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, enquanto eu ainda tenho 11 anos e meses, eu sou criança. Para efeito legal, existe uma linha demarcatória muito rígida. A partir do momento em que eu completo 12 anos, nesse dia, eu deixo de ser criança e passo a ser adolescente, ou pré-adolescente para depois adolescente. Para a lei, pré-adolescente e adolescente é a mesma coisa, não tem diferença legal. Então, olha que interessante, a gente exige que uma criança seja criança enquanto ela tiver 11 anos e 11 meses e 29 dias, e a partir do momento em que ela levanta e comemora o seu aniversário de 12 anos, ela passa a ser adolescente. É uma forma organizada de lidarmos com a situação, porque a verdade é que fisiologicamente falando, essas linhas não são tão demarcatórias, pelo contrário, elas são muito subjetivas, muito personalizadas.
Tem crianças que antes dos 12 anos já estão em constituição mais para adolescente do que para criança, e tem adolescentes um pouco mais velhos do que 12 anos que ainda se encontram mais próximos, mais vinculados às características da criança, da fase mais próxima da criança, a fase infantil. Então, para efeito legal, com 12 anos nós nos tornamos adolescentes. Em termos fisiológicos, a história não é bem assim. É verdade que quando encontramos um jovem hoje de 14 anos, é adolescente. Ele pode ter 1,80 m de altura, ele pode pesar o equivalente a 2 vezes, às vezes, o nosso tamanho, porque já é grande, porque já é desenvolvido, porque já está bombado. Ele pode saber de coisas que a gente nem cogita. Ele pode dominar a tecnologia de um jeito que deixa a gente boquiaberto. Ele pode saber de tudo. Ele pode nos dar a sensação de que é um homem feito, uma mulher feita, nesse sentido de não tem mais o que fazer. Pronto. Agora é só uma questão de experiência. Vai vivendo, vai adquirindo experiência. Mas não é bem assim a história. Esse pode ser o senso comum. Isso pode ser aquilo que nós imaginamos quando olhamos para esses jovens tão grandes, tão inteligentes, tão independentes, tão espertos, tão bem formados. Mas quando aprofundamos o olhar para a parte que mais interessa do nosso corpo, no sentido de organização, que é o cérebro, uma vez que é o cérebro que comanda nossa vida, porque é dele que partem nossas decisões, nossas posições, nossas escolhas, a forma como nós vivemos, tudo isso é elaborado a partir do cérebro, pelo cérebro, através do cérebro. Então, olhando um pouquinho na parte cerebral, porque é verdade, eu olho para o corpo dele, ele já provavelmente tem a estatura que ele vai ter, talvez ganhe 1, 2 centímetros, ele já vai ter a força que ele vai ter, os órgãos já estão formados. A única coisa que ainda não terminou e que está longe de alcançar a sua maturidade é o cérebro. Então, quando nós pensamos num adolescente, nós vamos encontrar algumas questões. Primeiro, temos no cérebro uma glândula, a amígdala, que é o ponto principal, né, o sistema límbico. A amígdala do cérebro é o ponto principal onde se processam as emoções. Então, nós vivenciamos as emoções, elas surgem na nossa vida e elas são decodificadas, elas ganham vida no nosso sistema límbico. E esse sistema límbico, essa amígdala, desde quando no comecinho da nossa vida, a gente já tem, o bebê já sente, né? O bebê que está na barriga, no ventre da mãe, ele já tem reações emocionais. Então, as emoções, elas já estão presentes com a gente desde antes da gente lembrar quem a gente era, quando a gente ainda nem tem consciência de quem a gente é, nos primeiros momentos da nossa vida, vida física. E é ali que as emoções surgem. Então é óbvio que os jovens têm esse sistema em pleno funcionamento, emoções correm à solta. Mas, quando nós temos uma emoção, por exemplo, estou com muita raiva e essa raiva está me dando vontade de quebrar o meu quarto inteiro. Estou com vontade de arremessar os objetos, estou com vontade de fazer uma quebradeira aqui. É a emoção me conduzindo à ação. Nós já conseguimos fazer algumas ponderações, que é algo do tipo, não, porque depois você vai ter que comprar tudo de novo, porque você pode se machucar, porque não é assim que você resolve as coisas, porque você precisa aprender a se controlar, porque essa não é a melhor solução, você pensa que você vai solucionar, mas você vai arranjar outro problema. Quem em nós é capaz de fazer essas ponderações? Um outro lugar do cérebro que se chama neocórtex. E o neocórtex, ele é capaz de nos ajudar, ele é a área responsável pelo pensamento crítico, tomada de decisão, autocontrole, planejamento, atenção, organização, controle de emoção, de riscos e impulsos, automotorização, empatia e resolução de problemas.
O neocórtex é a última camada do cérebro a amadurecer. E a ciência tem prolongado. Acreditava-se antes que aos 18 anos a gente estaria formado e completo. Então, aos 18 anos, o jovem já seria esse adulto que a lei prevê que ele seja. Mas hoje, a fisiologia do cérebro, os estudiosos têm percebido que esse neocórtex, o córtex pré-frontal, principalmente essa área pré-frontal, onde esses pensamentos, tomadas de decisões acontecem, autocontrole, planejamento de risco, isso tem se percebido que isso vai até os seus 25 anos de idade e se cogita até um pouco mais, porque cada um amadurece um pouco diferente um do outro. Então, apesar da gente olhar para aquele jovem alto, forte, mais forte que a gente, inteligente, que sabe tudo, que se vira, que é super independente, que tem 18 anos de idade, que tem 17 anos de idade, a gente precisa lembrar que ele está com as emoções eclodindo e ele não tem um instrumento pré-frontal amadurecido para poder ajudá-lo a lidar com as emoções. Por isso que na adolescência é muito comum nós virmos essa amígdala associada às emoções, às impulsividade, agressividade, comportamento instintivo. No cérebro do adolescente também nós temos um menor nível de serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores que nos dão a sensação de prazer, de bem-estar. Então, se eles não têm essa saciedade, esse prazer, eles têm o oposto, que é aumento de agressividade. Eles estão também com o pico de testosterona, contribuindo para explosões de raiva e comportamento impulsivo. Então, vamos fechar esse primeiro bloco com essa sopa. Vamos imaginar, temos uma impressão de um jovem feito, de um adolescente de 14, 15 anos que sabe tudo, que está pronto, e a hora que olhamos para esse cérebro, ele está em desequilíbrio ainda, ele não está calmo, amadurecido. Ele tem baixo nível de dopamina e serotonina, então ele não está calminho. Ele tem pico de testosterona, então ele está impulsivo, agitado, agressivo. Ele tem emoções à flor da pele e ele não tem um neocórtex pronto para ajudá-lo a ponderar, a avaliar risco, a tomar consciência, a esperar um pouco para fazer, a não sair fazendo tudo que nem doido. Ele não tem isso. Então, como que esperamos que um jovem, que um adolescente não seja impulsivo, agressivo, de vez em quando está bem, de vez em quando está horrível e tem picos de altos e baixos e a gente julga como se fosse defeito? Não é, ele só é um adolescente. O ignorante na história sou eu, que não tenho consciência, informação e conhecimento do que é ser um adolescente e cobro dele o que ele fisiologicamente não tem para dar. Então nós estamos sendo até tirânicos da vida deles quando não aceitamos que eles ainda precisam amadurecer esses controles, autocontroles, ponderações, consciência de não sair fazendo as coisas. Você tinha consciência disso? Quando você olha para um jovem, você se lembra de que aquele cérebro ainda não está acalmado, acomodado, ele ainda está se encontrando em termos de funcionamento? Pensa um pouquinho. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotela Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.